Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Que bom saber que estamos ao vivo aqui na Rádio UNAMA. E você que está nos acompanhando também no Globecast, nós estamos aqui também na Rádio UNAMA, nos estúdios da UNAMA BR. Muito bom saber que você está conosco. Muito obrigado pela sua presença, por você estar conosco há 7 anos no ar, o programa Globalizando. Deixa eu logo apresentar a nossa equipe de locutores do programa de hoje, a começar por Jennifer de Souza. Bom dia, Jenny. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio UNAMA. Eu gostaria de aproveitar para mandar um abraço para nossa querida madrinha no Facebook, a Maria de Belém Vilas Boas. Faça como ela. Siga nossa página, @programa Globalizando. Muito bem, Jennifer. E deixo logo chamar, então, a coordenadora-geral da equipe do Globalizando, Carol Nascimento. Bom dia, Carol. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio UNAMA. Que alegria estar de volta aqui nos estúdios da UNAMA FM, trazendo informações de qualidade para você. E quero convidá-los a acompanhar a nossa página no Twitter, que é @pglobalizando. Faça que nem a Luciana Lima e acompanhe a gente por lá. Legal, um abraço para quem está nos acompanhando pelo Twitter. E agora, para completar a nossa equipe de locutores, está Eduardo Oliveira. Tudo bem, Edu? Tudo bem, professor. Bom dia a todos, ouvintes da Rádio UNAMA. É muito bom estar aqui depois de quase 8 meses fora da rádio. E a gente está aqui com muita responsabilidade devido ao que a gente está fazendo e responsabilidade também de enviar notícias e conteúdo de qualidade para você. E eu queria mandar um abraço para o Atos Oliveira no Instagram e faça como ele, siga a nossa página, @programa Globalizando. Muito bem, nossas redes estão já ligadas, nossa equipe de mídia já está muito bem preparada. Eu quero dizer que o nosso programa de hoje tem um tema super especial, né? Cada programa tem um tema diferente e hoje nós vamos conversar sobre a 4ª Jornada Mundial dos Pobres, uma jornada que reúne uma discussão sobre a desigualdade econômica no mundo, a continuidade do tratamento que se deve dar à questão da pobreza, liderada pelo Papa Francisco, e eu não poderia ter um convidado mais especial e mais preparado para falar sobre isso. Eu estou me referindo a Francisco Araújo. Ele possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará, é graduado em Letras também pela mesma universidade e, além disso, é coordenador regional das ações de justiça, paz e integridade da criação na Ordem Franciscana Secular, que é vinculada à Conferência da Família Franciscana do Brasil. Também faz parte da articulação do Ministério da Caridade da Arquidiocese de Belém. Francisco, seja muito bem-vindo ao Globalizando. Obrigado, bom dia a todos e a todos, os ouvintes também. Desejo paz e bem a todos. Esse programa ele tem uma relevância muito interessante, tanto para a universidade quanto para os demais ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Legal, Francisco, falar dessa questão da Jornada Mundial é falar de um compromisso, não só de uma denominação religiosa, mas de toda a humanidade para superar o problema da pobreza, não é isso? Exato. Bom, a pobreza de fato é um problema, né? É um grande desafio. Nos leva a nos questionar uma frase que Jesus afirma: pobres sempre tereis convosco. E nós ficamos refletindo sobre essa desigualdade social, sobre a condição de pobreza, sobre o conceito de pobreza. Então, de fato, quando isto é abordado no contexto social e, de fato, deve ser combatido, né? A pobreza, ela gera desigualdade, que gera violência, que gera injustiça. E os cristãos, de modo muito especial, pelo batismo, devem estar comprometidos, né, com a justiça, né? O batismo nos impele à profecia, né? E aos demais, né, que não professam a fé cristã, também são convidados a exercer este exercício de caridade, porque ele nos conduz justamente à justiça e ao bem comum, né? Globalizando. Fique por dentro. Temos informação de qualidade com Carol Nascimento. Exatamente, professor, e olha só. O neoliberalismo defende a liberdade econômica e política dos cidadãos, enfatizando o livre mercado e a diminuição da intervenção estatal. O Chile, por exemplo, é um dos países mais neoliberais da América Latina, mas não conseguiu erradicar a pobreza com suas políticas de privatizações e parte da sua população ainda vive em extrema pobreza.
Membros do setor de pesquisas do FMI alegaram que o método neoliberal para ajudar países a constituírem suas economias pode ter um custo alto em países em desenvolvimento. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E o programa Globalizando de hoje está trazendo como convidado Francisco Araújo. Entre outras coisas, ele é coordenador regional das ações de justiça e paz e integridade da criação na Ordem Franciscana Secular. E olha, tem perguntas chegando, mas antes deixa eu mandar um abraço para minha querida professora Ralessa. Ela está dizendo que está escutando o programa e pede um abraço para o pai dela também, o seu Edielson, e também a cachorrinha Lola, que está acompanhando o programa junto com a Ralessa. Ralessa, um abraço, muito obrigado. Sucesso amanhã nas eleições para o Conselho de Enfermagem, viu? Estamos juntos. Muito bem, Francisco, olha, tem uma pergunta aqui chegando pelo Facebook da Márcia Borges, perguntando o seguinte: como é que surgiu a ideia da Jornada Mundial dos Pobres? Bom, então, em 2017, o Papa nos provoca a esta ação, né? Todo o magistério do Papa Francisco é envolto de uma centralidade cristocêntrica, é claro, mas compreendendo a opção preferencial pelos pobres, né? Isso é uma característica, uma identidade evangélica dos católicos, que muitas vezes a gente acaba se afastando dessa realidade, né? Então, assim, Papa Francisco nos chama a atenção para que os eixos de evangelização, eles são todos interdependentes, e às vezes a gente tende a potencializar mais um, né? Por exemplo, mais a missão, ou então mais a dimensão litúrgica, e esquece dessa consciência, né, social. E de modo, então, Papa Francisco lança a jornada em 2017, esta já é a 4ª. O tema desta jornada é Estende a tua mão ao pobre. Então a gente compreende de fato esse objetivo como fortalecer a consciência das comunidades cristãs para a opção preferencial pelos pobres, que nos questiona qual é o lugar dos pobres em nossa vida. E aqui não se trata efetivamente de exaltar a pobreza, né, como nós já falamos, mas verificar saídas para que essas pessoas tenham qualidade de vida. Acho que a preocupação do Papa Francisco é isso, né? Exato. Então, quando a igreja faz opção preferencial pelos pobres, a gente quer dizer que nós desejamos promover, né, uma caridade que seja, além de assistencial, ela também seja integral. E além de ser integral, que ela também seja sócio-transformadora. Então, o objetivo da igreja, com a sua comissão, né, que trabalha na linha da caridade, na linha da pobreza, é promover, é incidir uma transformação. Legal, olha só, o Francisco Araújo, ele trabalha exatamente nessa perspectiva dentro da Arquidiocese de Belém, e falar de pobreza é também falar de alguma forma de compromisso, Francisco, ou seja, todo e qualquer ser humano tem compromisso em ajudar aqueles que passam mais necessidades. Exato, né? Exato, de fato, isto é ético, né? É moral também, e os direitos humanos aborda essa questão. Então, de modo que, por exemplo, o que eu observo para que se tenha esse compromisso, esta consciência, é preciso ter educação. Acho que as pessoas que não praticam o bem ao próximo, independentemente quem seja, falta educação, falta um pouco mais de tolerância, de paciência, e infelizmente nós percebemos nos dias atuais muita intolerância, portanto muita falta de educação. Hoje nós estamos conversando sobre a 4ª Jornada Mundial dos Pobres. Estamos conversando com Francisco Araújo, ele é mestre pelo programa de pós-graduação em Letras e faz parte da articulação do Ministério da Caridade da Arquidiocese de Belém. Tem perguntas chegando pra gente pelo Instagram. Quem nos pergunta, Francisco, é o Lucas Rodrigues. Ele está dizendo o seguinte: como é que ocorre o evento da Jornada Mundial dos Pobres ao redor do mundo? Muito bem, professor. A Jornada Mundial dos Pobres, o Papa lança uma semana, né, de atividades para fazer essa reflexão. Então, de modo que cada dinâmica vai depender muito da igreja local, do país, né? Então, é um evento mundial, e de modo que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está iniciando a nível de CNBB agora, né, em novembro. Nesta próxima semana, até o dia 15, nós iremos realizar uma série de atividades, tem conferências virtuais e tudo. Mas na Arquidiocese de Belém, a gente já começou desde o dia
11 de setembro, né? Portanto, nós temos aqui na área metropolitana de Belém, basicamente 2 meses de atividades relacionadas a este tema. Francisco, nesse sentido, quando você discute um pouco essa questão da Jornada Mundial, o Papa queria que fosse presencial, né? As outras foram presenciais. Quem é convidado para essas conferências? Então, quem está à frente, geralmente, desse evento, ela fica a cargo das pastorais sociais e serviços, né? Na Arquidiocese de Belém, nós trabalhamos em uma pastoral de conjunto. Este é um evento que nós buscamos favorecer e fortalecer o trabalho em equipe. Então, neste contexto, nós procuramos, então, envolver os agentes, né, de transformação, né? Então, pastorais da criança, idoso, saúde, AIDS, né, moradores de rua e assim por diante. Profissionais de economia também são convidados? Também, assim, aí tem os assessores, né, os convidados, então, políticos, professores, econômicos, não sei como é que trabalha com economia, e por aí vai, né? O tema do programa de hoje é a Jornada Mundial dos Pobres, a 4ª Jornada Mundial dos Pobres. Estamos conversando com Francisco Araújo, ele é mestre em letras pela Universidade Federal do Pará, é também da Ordem Franciscana Secular e é articulador, faz parte da articulação do Ministério da Caridade na Arquidiocese de Belém. Francisco, tem perguntas chegando aqui e a pergunta agora é da Alícia Silva. Muito obrigado, Alícia, pelo Facebook que ela manda. Como as pastorais locais ajudam a população nesta campanha? Muito bem. Assim, como é que eu poderia dizer? É porque o nosso trabalho é constante, né? As pastorais sociais trabalham dia a dia, né? É um trabalho voluntário, é uma missão que é compreendida pelo batismo. Então, as pessoas que estão à frente das pastorais sociais, por exemplo, pessoa idosa, né? A pastoral da pessoa idosa, diante da pandemia, ela teve que reinventar as suas ações, né? Então, passou a ter um trabalho mais telefônico, ligar para o idoso, mandar mensagem, né? Alguns trabalhos com alguns textos, assim. Então, teve toda uma preocupação com música, enfim. Então, de modo assim, aí durante a jornada, como é que aconteceu, né? A gente trabalhou com live, né? Com live e tentou também fazer campanhas de arrecadação de alimentos, de material de higiene, né? Então, como a gente tem um público que a gente atende já durante o ano todo, a ideia é sensibilizar as pessoas para também se engajarem nas pastorais, porque nós temos poucos agentes, né? Poucos agentes qualificados, inclusive disponíveis. Então, aos alunos que estão nos ouvindo também, que se interessam pelas áreas, né, de saúde, do trabalho social como um todo, mas em diversas questões, inclusive de economia, de educação, Ciência a gente política, pensa né? Ciência política, esse campo sociotransformador, ele é muito amplo, ele é muito desafiador, de modo que o nosso intuito é buscar qualificar cada vez mais os agentes, né, de pastorais para que possam corresponder, né, de modo mais direto, né, a esses desafios sociais e também pastorais. Francisco, eu estive num desses eventos promovidos pela 4ª Jornada aqui na Arquidiocese e percebi a importância de discutir em nível religioso, inclusive, né? Porque não dá para ficar só na questão da fé enquanto presa numa determinada igreja. Todos os homens merecem uma atenção por serem criaturas de Deus, não é isso? Exato, e essa dimensão, né, que nos sensibiliza, que nos humaniza, né, nós buscamos de fato esse objetivo, né, a humanização. Nós estamos em tempos novos, né, estamos à porta já da Economia de Francisco, que é outro evento que o Papa vem, né, nos provocar. Então, de fato, a gente precisa dessas parcerias para poder abrir a nossa mente e sensibilizar nossos corações para que nós possamos construir um mundo mais fraterno e humano. Muito bem. E eu, como professor de economia também, posso perceber o quanto é necessário a gente discutir desigualdade social, perceber por que existe a desigualdade, como é possível superar esse problema da desigualdade. Então, isso é muito importante e é isso que nós estamos discutindo aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando apresenta Eu Faço Relações Internacionais.
E chegou o momento de um dos quadros que eu gosto mais aqui do Globalizando, que é exatamente uma conversa com acadêmicos de relações internacionais para falar um pouco da sua paixão sobre o curso, e é sempre bom ouvir alunos falando disso, né? E agora nós vamos receber aqui no programa Globalizando a acadêmica do 2º semestre, Daiane de Paula. Daiane, bom dia. Bom dia, professor. Como é que tá, Daiane? Tá animada para continuar os estudos? Como é que foi? Conta pra gente como é que foi para você entrar no curso de Relações Internacionais. Para mim foi uma realização de um sonho, mas conhecer o curso de Relações Internacionais foi através de uma amiga, minha parceira de quarto da China. Eu vi o tanto que ela era apaixonada pelo curso e ela falava muito sobre, eu falava, nossa, eu me enquadro, quero fazer. E hoje estou fazendo e está sendo uma realização de um sonho. A Carol está dizendo aqui que foi ela, é ela mesma? Ela mesma, Carol Nascimento. Carol, Daiane, deixa eu te perguntar uma coisa. E aí você entrou, você já é formada em letras, né, Daiane? Como é que você junta as duas áreas? Eu junto as duas áreas no sentido de fazer a análise dos artigos que eu sempre estou lendo do que está acontecendo no mundo com a teoria. Perfeito. Que nós estamos aprendendo, né, que são os paradigmas, e eu faço essa relação na minha cabeça com os textos, eu falo, nossa, isso aqui vai dar um bom assunto, isso aqui vai dar um bom texto, e para mim eu faço essas duas relações, claro, de língua portuguesa, né, e também aprendendo sobre os países que também falam português além do Brasil. Eu falo, nossa, que relação também nós temos, né, relação diplomática com esses outros países. Maravilha. Eu acho muito top. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você apresentou um artigo no simpósio agora da Ciono, né? Como é que foi essa experiência? Tratou de que o teu artigo? Meu artigo falou sobre a China e a região panamazônica, né? Segurança nacional e a cooperação segundo o paradigma realista. E para mim foi maravilhoso, porque eu tive que vencer o medo de apresentar e o primeiro trabalho na área de relações internacionais, mas foi muito gratificante para mim poder vencer esse medo e principalmente por falar do país que eu amo, do assunto que eu amo, que é a China, e essa teoria, né, o paradigma também realista, que eu estou me apaixonando, então para mim foi sensacional. Muito bem. Olha, você faz parte do site, né? Você já começou entrando no projeto de extensão do site, você está trabalhando lá, e eu quero agradecer aqui pelo seu trabalho, viu, Daiane? Obrigada, professor. Olha só, eu queria também dizer que fazer uma pergunta mais importante que eu faço para todo mundo, Daiane. Vale a pena fazer relações internacionais? Com certeza vale a pena. Muito, muito demais, porque relações internacionais, eu pensava, né? Vou só para uma área, mas relações internacionais tem muitas áreas que nós podemos trabalhar. Tem a diplomacia, tem o comércio exterior, tem a área de marketing. E eu falei, nossa, eu estou me encontrando mais na diplomacia e na disciplina de teoria, né? De teorias clássicas das relações internacionais. Eu falei, nossa, para onde eu vou? Mas eu acho que já estou sabendo para onde ir. Porém, é sensacional. Com certeza vale a pena fazer relações internacionais. Daiane, muito obrigado. Eu conversei com Daiane de Paula aqui do programa Globalizando. Ela é do 2º semestre de Relações Internacionais. Está no ar programa Globalizando da UNAMA FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5. Quero agradecer muitíssimo a você que está participando conosco. Muito obrigado a galera que já estava esperando o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA. Nós passamos desde março sem poder apresentar o programa ao vivo aqui na Rádio UNAMA, nos estúdios da UNAMA BR. E nós fizemos lives no Facebook, foram lives sensacionais. Nos permitiu também entrar em uma outra plataforma. Mas agora nós voltamos aqui, mas vamos continuar com as nossas plataformas, inclusive sempre no último sábado do mês, a gente vai ter o nosso programa aqui às 9 horas e também a live no Facebook às 17 horas. Então é sempre bom saber que você está conosco também nesse momento. Hoje nós estamos conversando com o Francisco Araújo, ele é mestre pelo programa de pós-graduação em Letras, é também graduado em Letras pela Universidade Federal do Pará, coordenador regional das ações de justiça, paz e integridade da Ordem Franciscana Secular e também faz parte da articulação do Ministério da Caridade na Arquidiocese de Belém. O tema de hoje é a 4ª Jornada Mundial dos Pobres. Globalizando. Fique por dentro. Então vamos de mais conteúdo no Globalizando. Diversas iniciativas dos mais diversos atores internacionais que desenvolvem ações para combater as problemáticas em torno das desigualdades sociais, em atenção
a crescente pobreza. O Banco Mundial divulgou que, em 2020, a extrema pobreza global deverá aumentar pela primeira vez em mais de 2 décadas. A Igreja Católica no Brasil, em sintonia com o Papa Francisco e em uma ação conjunta com outros órgãos, procuram lutar por políticas públicas, econômicas, reformas dos programas sociais e promover ações de erradicação da extrema pobreza e combater a desigualdade social. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos falando sobre a 4ª Jornada Mundial dos Pobres com Francisco Araújo, mestre em letras e que faz parte da articulação do Ministério da Caridade na Arquidiocese de Belém. E tem perguntas chegando, Francisco, aqui da Pamela Barbosa no Facebook. Pamela, muito obrigado. Ela pergunta o seguinte: com a situação da pandemia que agravou cenários de pobreza pelo mundo, como a Igreja Católica está buscando maneiras de abranger maior ajuda às populações mais atingidas pela crise? Muito boa pergunta, Pamela. Bom, a igreja, então, nós temos uma capilaridade muito grande, né, presente tanto em bairros mais periféricos quanto em bairros um pouco mais prestigiados, vamos dizer assim, né? De modo que, através dos nossos serviços pastorais, nós temos toda uma listagem, né, todo um cadastro de famílias que nós atendemos, né? Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, tanto na questão alimentícia, quanto na questão também de moradia, de desemprego e renda. Então, durante esta pandemia, né, nós realizamos diversas campanhas e projetos, parcerias, né, com entidades que puderam nos auxiliar, né, em doações de cestas básicas, de material de higiene e também, né, fortalecendo essa questão desse cadastro para a linha do desemprego, né? E então tentando encaminhar algumas questões, incentivando o curso, né, de empreendedorismo, de capacitação, né, desse profissional. Francisco, a Jennifer falou agora há pouco a respeito do crescimento, né, da pobreza. Isso gera também o aumento da fome. O Brasil, infelizmente, nos últimos anos, tem entrado no mapa da fome da FAO. Isso significa também que é uma política pública de descaso também com essas populações. Eu acredito que nós não estamos cuidando muito bem, sabe, dessas conquistas, né? As políticas públicas e os avanços que nós conseguimos com o enfrentamento da fome no Brasil e os diversos programas, eles não estão sendo subsidiados adequadamente, administrados adequadamente. De modo que, então, muitos direitos têm se perdido, né, nesse campo. Então isso nos preocupa, né? Porque foram conquistas assim muito sacrificantes. A gente deu a vida por esse histórico para chegar até aqui, né? O Brasil conseguiu sair do mapa da fome e agora retornar a este cenário é muito triste, é muito... E aí, de alguma forma, a gente precisa entender, né, que quem pratica uma religião, qualquer que seja ela, mesmo quem não pratique, precisa ter um compromisso social forte, porque senão fica uma vida meio ilusória, não? Exato. Bom, o que é que eu acho bem interessante, eu tenho um amigo que é ateu, e o meu próprio orientador de doutorado é ateu, e a gente conversa bastante sobre isso. E ele sabe que eu sou um cristão ativo e tudo, e ele diz assim: bom, Francisco, realmente o bem comum, se eu praticar o bem, ele acaba voltando para mim. Sem dúvida. Né? Agora, se eu pratico o mal, eu deixo de fazer o bem, eu sou omisso, o mal vai voltar para mim também. Perfeito. Então, de fato, quando a gente deixa de se envolver, por exemplo, com a questão de violência, a gente vai sofrer violência, né? Então, igualmente assim com as outras questões. Idosos, pessoa idosa. Se você é um bom filho para o seu pai e para os demais idosos, certamente você vai colher o que plantou. Acho que isso é uma máxima que cabe. Maravilha, o Francisco está com a gente, é muito bom saber que tem essas reflexões de qualidade. Aliás, uma regra básica em todas as religiões: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha só, nós estamos conversando sobre a 4ª Jornada Mundial dos Pobres com Francisco Araújo, mas antes de conversar com o Francisco, eu quero aqui no Globalizando, nossa equipe do Globalizando quer prestar nossa solidariedade, nosso compromisso com todos os nossos irmãos amapaenses que estão passando por uma dificuldade muito grande, há quase 4 dias ininterruptos sem luz, sem água, sem condições efetivas, gente perdendo muita coisa, comida sendo estragada e, de fato, o governo federal ausente dessa discussão.
a gente quer realmente prestar nossa solidariedade e dizer que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está fazendo a campanha SOS Amapá, que você pode ajudar com a doação de água mineral potável e alimentos. E os pontos de doação são a sede da CNBB Norte 2, lá na Barão do Triunfo, entre Almirante Barroso e Rômulo Maiorana. Você pode também entregar na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá onde tem a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rodovia Arthur Bernardes, próximo a Pedro Álvares Cabral. É uma campanha de solidariedade. Nossos irmãos amapaenses, inclusive tem muito paraense, tenho parentes lá, ninguém consegue falar com ninguém e essa é uma situação de calamidade. A gente pede a solidariedade de todos aqui do Globalizando. Francisco, a Tamara Freitas no Facebook está dizendo o seguinte, está lhe perguntando, né? Devido à pandemia, esse evento se tornou ainda mais importante. Como a pandemia afetou as ações da jornada? Olha, afetou, assim, né? Nos provocou a adaptar, né? Não prejudicou, vamos dizer, né? Mas adaptou, né? As atividades que nós realizamos, por exemplo, ano passado, foram as missas presenciais, caminhadas, nós tivemos palestras, conferências, em todas as paróquias foram sensibilizadas para ocorrer também atividades que basicamente atendessem aos eixos de formação, que para a gente é primordial, que as pessoas, não é fazer a caridade por fazer assim alguma boa ação, não é uma ação global, né? Mas é uma expressão de fé, é diferente. Então, fé, ela vem sim pelo ouvido, pelos sentidos, mas ela também é uma questão de consciência, né? A fé e a razão andam juntas. E de modo que, então, essa consciência sociotransformadora nós só formamos através do estudo, né? Então, este ano nós continuamos realizando, né, vamos dizer, essas ações. Então nós tivemos a jornada baseada em 5 pilares, né, que foi a dimensão da espiritualidade, então celebrações, adorações, né, momentos mais meditativos, formação, então também falamos do estudo, do texto do Papa Francisco, dos textos bíblicos, desse contexto cultural, né, de relações internacionais, de economia, isso é muito importante. Parabéns novamente ao programa. Depois nós abordamos a dimensão da economia, especificamente a economia de Francisco, né, que é este grande evento que vai iniciar agora em novembro. E também nós falamos sobre política, né, tanto filosoficamente quanto também o exercício da política, né, e o nosso papel enquanto cidadãos, enquanto cristãos. E também nós falamos da dimensão da caridade, né, dos pilares da caridade, que é justamente a assistência, a promoção e a transformação. Francisco, uma pergunta mais pessoal. O que te faz trabalhar nessa dimensão? O que te leva? O que te apaixona nesse trabalho? Quer dizer, é sempre voluntário, mas com certeza tem algo do coração aí. Tudo que é voluntário é do coração, né? Porque só vale se for de graça. Né? Então, assim, o que me leva, de fato, é o meu compromisso cristão. A minha fé, ela é assumida de modo muito consciente, né? E a minha opção do carisma franciscano, ela também me compromete a estar ao lado dos pobres, assim como São Francisco de Assis e Santa Clara. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Olha só, eu costumo dizer que dentre os projetos de extensão do curso de Relações Internacionais da UNAMA, além do Globalizando, nós temos também o Site Internacional da Amazônia, que também já existe há 7 anos. E, aliás, você que está nos acompanhando aí, que quer fazer Relações Internacionais, já estão abertas as inscrições para o vestibular 2021.1, que é no vestibular.unama.br. Se inscreva e você vai poder cursar o melhor curso da Universidade da Amazônia, que é Relações Internacionais. Vamos falar então do Site Internacional da Amazônia. Eu quero chamar agora a acadêmica do 4º semestre, Giovana Ramos. Tudo bem, Giovana? Tudo sim, professor. Então, professor, o Site Internacional da Amazônia é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de relações internacionais da UNAMA para produzir conteúdo diariamente sobre diversos temas históricos e atuais. Durante a semana, temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, curiosidades, dicas de filmes, vídeos sobre os mais diversos assuntos, além de muito conteúdo nas nossas redes sociais que vão te deixar informado sobre o mundo com muita facilidade e qualidade. Nessa semana, teremos 3 artigos imperdíveis. Segunda-feira, dia 9, teremos o texto da Larissa Schoenberg sobre o atual estágio da diplomacia brasileira, uma análise crítica.
Quarta-feira, dia 11, teremos o texto da Kelly Meire Campos sobre personalidade do Joe Biden. E, por fim, na sexta-feira, dia 13, teremos o texto do Eduardo Oliveira sobre o Biden eleito, perspectivas para a política externa dos Estados Unidos. Então, gente, para acompanhar todo o nosso conteúdo é bem fácil e rápido. No Twitter e Instagram somos o @Inter da Amazônia e Internacional da Amazônia no YouTube e no Facebook. O link para o nosso site está disponível em todas as nossas plataformas, com muita atualidade e qualidade dos acadêmicos de Relações Internacionais da UNAM. E Giovana, me diz uma coisa, você já entrou no curso, já participa do site Internacional da Amazônia, eu preciso te perguntar, vale a pena fazer relações internacionais e atingir esse conhecimento sobre o mundo todo? Sim, vale muito a pena, principalmente no que diz respeito a gente aprender muito com o site, com os projetos de extensão que o curso nos proporciona, e é muito interessante a gente ter essa realidade internacional que a gente vive hoje. Muito obrigado, viu, Giovana? Muito obrigado, Giovana, pela sua participação no Globalizando. Eu que agradeço, prazer por todo mundo, parecido. E essa foi Giovana Ramos, acadêmica do 4º semestre de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Deixa eu mandar logo 2 abraços aqui para o professor Gerbson Nascimento, que está nos acompanhando. Aliás, professor, você vai ser chamado também para estar aqui um dos nossos programas. Obrigado por nos acompanhar. E ao queridíssimo Fábio Yamanaka, amigo da Carol, meu amigo também. Gente muito boa, Fábio. Muito obrigado por estar nos acompanhando no programa Globalizando de hoje. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa de hoje está tratando sobre a 4ª Jornada Mundial dos Pobres. Estamos conversando com Francisco Araújo e as perguntas não param de chegar. Tem uma chegando do Facebook, é a Érica Fabiola Rojas. Ela está perguntando o seguinte: como a pandemia do novo coronavírus afetou as populações mais pobres? Quais foram essas dificuldades encontradas na ajuda para essas pessoas? Bom, então nós acompanhamos, né, essa realidade assim bem de perto, né, mas também com muita preocupação. Então a gente sabe que, de fato, o novo coronavírus, ele acentuou a visibilidade aos pobres, né. Nós temos uma certa, como é que eu posso dizer, nós identificamos uma nova nomenclatura muito presente nos nossos dias, né? É a aporofobia. A professora Adélia, ela cunhou este termo, né? Que fala sobre o horror à pobre, horror ao estrangeiro, né? E nesse sentido, então, a pandemia, ela elevou o nosso nível de visibilidade aos pobres. Isso nos despertou outros desafios, né? Então, as nossas dificuldades em atender essa população é porque, de fato, ajudar ao próximo de modo qualificado, né? Não é de qualquer jeito, né? Por exemplo, eu vou doar aquele meu sapato que eu não uso mais. Mas se não serve para tu usares, então por que tu vais doar para o outro usar? O outro pode usar e tu não. Então, a gente não quer chegar a essa consciência tão quase que descartável, né? Mas a gente quer, eu faço um exercício de consciência cristã, portanto eu tiro 10%, 5% do meu salário e vou, né, contribuir com uma família, com uma criança, com um idoso, com um remédio. Aí é diferente a consciência. Então, o nosso desafio é esse, é gerar esta consciência, né, é torná-la madura e o nosso trabalho qualificado. Muito bem, Francisco, uma última pergunta sobre isso. E de alguma forma, estende-se o convite para todas as pessoas, né? Quem quiser ajudar pode também participar. Se quiser participar das pastorais da Arquidiocese, quiser participar desse movimento, como é que pode fazer, Francisco? Então, o convite está aberto, obrigado pela oportunidade. Vocês podem nos procurar pelas mídias sociais também, pelo Facebook. Caritas Belém é a instituição que está nos auxiliando nessa coordenação também. Vocês podem também me procurar, Francisco Araújo, estou disponível. E neste sentido, então, nós buscamos trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. As pastorais sociais, elas são trabalhos de fronteira. Então, portanto, quem não é católico é bem-vindo, espíritas, matriz africana, né? Porque, de fato, para fazer o bem,
cabe sempre mais um. E este foi o programa Globalizando de hoje. Foi muito gostoso fazer o programa de hoje de reestreia. Muito obrigado a você que nos acompanhou e você que vai nos acompanhar também no Globecast, está nos acompanhando agora, nosso podcast que repercute esse nosso programa. Muito obrigado pela preferência de sintonia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Olha, se você tiver sugestões de temas pra gente, pode mandar um e-mail, programaglobalizando@gmail.com. Deixa eu agradecer muito ao Francisco Araújo, que esteve conosco, que aceitou nosso convite para falar da 4ª Jornada Mundial dos Pobres. Francisco, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, parabéns a todos e sucesso. E o agradecimento especial para Pamela Barbosa, Alícia Silva, Márcia Borges, Tamara Freitas, Lucas Rodrigues, Érica Fabiola, Gerbson Nascimento, Fábio Yamanaka, Ralessa Pimentel, que estiveram conosco no programa Globalizando. Quero agradecer na locução a coordenadora geral do programa Globalizando, Carol Nascimento. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Mário Tito. Sempre bom estar aqui no Globalizando e ainda mais de volta ao estúdio tão querido. Agradeço muitíssimo aos nossos ouvintes que nos acompanharam e ao Francisco pela participação no programa de hoje. Quero lembrá-los que semana que vem o tema do nosso programa vai ser Direitos Humanos e Direito Internacional. Se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, procure a nossa equipe no Instagram. Muito bem, olha, quem vai estar com a gente é o Dr. Samuel Medeiros, sensacional de Relações Internacionais da OAB. Quero agradecer a Jennifer de Souza, ela que é da parte da equipe de mídias do programa Globalizando. Jenny, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. É sempre uma honra estar aqui. É muito bom estar de volta, né? Eu gostaria de lembrá-los de seguir as nossas páginas. A nossa produção de conteúdo é muito boa. Sempre postamos dicas de filme, curiosidades. No Twitter é @pglobalizando, no Instagram Programa Globalizando e no Facebook é Programa Globalizando. Muito obrigado, Jenny. E também agradeço ao líder da equipe de conteúdos, Eduardo Oliveira. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, ouvinte, que está acompanhando aqui a nossa retomada, né, aos estúdios. Foi um prazer muito grande. Eu agradeço ao Francisco por estar aqui conosco. E olha, não se esqueça, né, nosso YouTube e Spotify, nosso programa vai estar na segunda-feira, programa Globalizando. Muito bem, este programa também foi produzido pelos internacionalistas Juliana Cardoso, Gabriela Nunes, Eric Rodrigues, Igor Cardoso, Jorge Amarante, Bruna Pinheiro nas assessorias, além de Isis Maíra nas orientações, Verena Moura na revisão do roteiro, Luiz Sampaio na auxiliar de coordenação, Luísa Veiga, Ana Carolina Quadros, Maria Clara Amadorra na playlist, Marcos Dutra, Sérgio Salles e Larissa Schemberger nas entrevistas, Natália Porpino nas curiosidades, Leonardo de Castro nas dicas e oportunidades, Cauene Biapina, Emi Vilas Boas, Letícia Yucari, Sara Tavares, Vitória Guarani e Yuki Kawai nas mídias, Paula Castro, Jade Germano, Pablo Gomes e Vitor Azevedo nas externas, Felipe Soares, Érica Nascimento, Tiago Amaral na produção de conteúdo, Giovana Lima e Brenda Souza no roteiro, Maria Eduarda Frota nas manchetes, Larissa Santos no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A edição é de Wardel Monteiro e Bebel Chaves aqui na Rádio Nama, além de Renata Pinheiro. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Globalizando. Fatos importantes do cenário internacional. UNAMA FM. Relacionando o Brasil com o mundo.